Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem. Olá, esperar o pessoal chegar para a gente estar conversando um pouco aí. A gente vai estar conversando um pouco, então vou esperar o pessoal entrar, tá? Vou esperar um pouquinho as pessoas estarem entrando para a gente estar conversando sobre um tema muito importante, né? Que é um tema sobre erros que acontecem. Erros que acontece quando a gente está aprendendo Libras de Sinais. Então, são erros fatais que a gente vai estar aprendendo e conversando hoje, tá? Então, a Gislene entrou. Olá, tudo bem? Se você está chegando aqui, se você assistiu a live de ontem, fala aqui, só dá um joinha para a gente saber se ontem você acompanhou a nossa live no Instagram ou no Facebook, tá? Porque hoje a gente vai estar conversando sobre o tema, né? Erros fatais que acontecem durante o processo de estar aprendendo Libras, certo? Jusleia, surda, ok. Bem-vinda, ok? A gente vai conversar um pouco isso, né? Sobre erros que são fatais, né? Durante o processo que nós estaremos aprendendo língua de sinais. Quais são esses erros? Então é importante aí você ficar atento, que a gente vai falar um pouco, conversar um pouco sobre esses erros, tá? Se ontem você assistiu, né, no Facebook ou no Instagram, o nosso bate-papo, a nossa conversa, coloque aí nos comentários aí, deixa a sua opinião, se você gostou de ontem, do tema ou não, né? Para a gente só saber como que a gente vai estar dando continuidade. Beleza? Muito bem. E aproveitando só para saber qual o nome da sua cidade. Qual o nome da sua cidade? O nome da sua cidade. Qual que é o nome? Só para eu saber a localidade aí, o estado, de onde você é. Tem como você colocar aí, por favor? A gente já está dando início daqui a pouquinho sobre os erros que acontecem, né, no processo de a gente aprender a língua de sinais. Muito bem. Ah, de Serrana. Ok. Serrana. A Carla, professora surda aqui de Ribeirão Preto, né? Legal, de Pontal, né? Pontal, ok. Que é a Cláudia, né? A Cláudia é de Pontal, ok. De Patos de Minas. Legal. Beleza, pessoal. Então hoje a gente vai estar conversando sobre esse tema, tá? Muito bom ter vocês aqui. Tem pessoas de diversas cidades, diversos estados. Então isso é muito legal. E a gente percebe como que a língua de sinais ela está totalmente espalhada, né, pelo Brasil. Então isso é muito legal e muito importante porque traz muito mais acessibilidade, não é verdade? O que vocês acham? É importante a gente ter aí no Brasil a questão da língua de sinais? É importante ou não? Responde aí pra gente, só pra gente saber. Vocês acham que é importante? O que vocês acham? A opinião de vocês? Importante? Não é? E aí, o que vocês acham? Pessoal entrando aí. Ok. Ah, o Rodrigo também veio. Só para eu saber se tem pessoas aí ou se eu estou sozinho, né? Só para eu saber isso. É importante aí vocês responderem, né? Se é legal ou não, ok? A Kênia, ela disse que é muito importante, ok? Se isso é importante ou não. Por que eu pergunto? Às vezes parece uma pergunta meio que óbvia, né? Mas não é. Tem algumas pessoas que elas não conhecem a língua de sinais. Tem algumas pessoas que não conhecem. Então, nós precisamos trabalhar para estar incentivando isso. É muito importante,
A Virgínia. Ok? Ela falou que é muito importante. Beleza, então, pessoal. Olha só. Hoje, então, a gente vai falar sobre 2 erros que acontecem. 2 não, alguns, né? Mas 2 principais erros que acontecem quando a gente está aprendendo língua de sinais. O primeiro é você... Eu até anotei aqui para não esquecer. Exemplo. Às vezes o surdo, ele se aproxima de você e você fala assim, olá, tudo bem? E aí o surdo responde, tudo bem. E ele começa a conversar com você e você finge que está entendendo. Você, tô entendendo, né? A Noemi, né, também disse através do Facebook que é importante. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, certo? A Miriam também falou, respondeu, legal. Então, pessoal, o primeiro erro é quando a gente conversa com o surdo. Então, o surdo, ele está sinalizando, explicando, conversando, batendo um papo, e nós vendo isso, né, vendo o surdo sinalizar, nós fingimos que estamos entendendo. Então, isso é um erro muito grande. Isso é um erro muito grande. Então a gente fica assim, entendi, mas na verdade não entendeu nada. Então esse é um problema. E é um problema complicadíssimo. A gente finge que está entendendo. Entendi. E o surdo ele vai sinalizando e a gente finge, né, que está entendendo. Então, isso é um erro complicadíssimo, né? E nós precisamos tomar muito cuidado, né? Muito bem. A Virgínia, né? A Virgínia perguntou, então, como que eu faço? Se não entendi nada, como que eu faço? Então, tem 2 formas, né, que você pode falar. A primeira é que você fala, olha, calma, estou aprendendo. Estou aprendendo Libras, estou aprendendo. Então você pode falar, olha, calma, estou aprendendo, aprendendo Libras. Você pode falar para o surdo, olha só, calma, estou aprendendo Libras, calma, certo? E aí o surdo, ele vai ver, você está aprendendo, ok, eu vou mais calmo, certo? Então é importante esse feedback. Uma outra forma, Virgínia, que a Virgínia perguntou, é importante, assim, se você não está entendendo nada, você fala para ele falar novamente, certo? E aí você vai usar essa configuração de mão, tá? E aí você faz assim, novamente, de novo, novamente, mais uma vez, certo? Ok, Virgínia? Então, se você não estiver entendendo nada, você fala para o surdo, olha, calma, estou aprendendo Libras, calma. Ou você pode falar, de novo, não entendi. De novo, não entendi. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso, certo? A Priscila, ela falou que já aconteceu, né? Ela já aconteceu com ela isso. E elas percebem que o surdo não entende, né? Então fica aquela falha de comunicação. Então é importante, certo? Você falar, olha, não entendi, certo? Estou aprendendo Libras, certo? A Valba, ela disse que ela gosta de falar, né? Estou aprendendo Libras. Estou aprendendo Libras. É importante isso. Muito bem. Então, essa é a interação. Então, o primeiro erro que acontece é esse. De fingir, tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo. Certo? Então, não tem problema nenhum você falar, não entendi. Você repete? Não entendi, calma. Tô aprendendo Libras. Não tem problema, pode falar, ser sincero, não tem problema. É importante a sinceridade, né? É importante isso. A Gabizinha, ela falou que aconteceu com ela e ela ficou com cara de paisagem, né? Não entendeu muito bem, né? O Reginaldo, ele perguntou qual que é o sinal de coronavírus, né? Qual que é o sinal
de coronavírus. Olha, a gente tem um vídeo que a gente colocou no YouTube, né? No YouTube, no nosso canal. Tem um vídeo explicando sobre isso, tá? O sinal de coronavírus, né? O sinal é esse, ó. A mão é desse formato, a mão em S, certo? Essa configuração. Você faz assim, a mão assim, ó. E aí você faz assim, ó. Coronavírus, tá? Coronavírus. E aí com a mão aberta um pouco assim, certo? Então esse é o sinal de coronavírus que é mais utilizado, aí tem sido mais utilizado. Então é interessante a gente saber isso, certo? Ó, coronavírus. Tranquilo, pessoal? Então esse é o primeiro erro de você fingir que está entendendo, tá? Então vamos procurar evitar isso, certo? Um segundo erro de errar, falar assim, não, não vou errar não, não quero errar, eu não quero, certo? E aí fica com receio de estar sinalizando, certo? Fica com receio de estar sinalizando. Deixa eu ver aqui, a Virgínia, ela falou assim que ela é de Minas, né? E como fazer para não ficar nervosa, como é que faz? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Virgínia, né? A Virgínia, ela perguntou isso. Beleza, vamos lá. A Fátima entrou. Boa noite, Fátima. Tudo bem? Olha só, então o primeiro erro é você fingir que está entendendo o surdo. Estou fingindo. Entendi, e não está entendendo nada, né? Não tem problema você falar a verdade. Não tem problema nenhum. Fala para repetir, fala que está com calma, que você está aprendendo Libras. Então isso é importante, esse feedback. O segundo ponto é você ficar com medo de errar. Aí vai, sinal, eu errei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu errei esse sinal. Meu Deus do céu. Calma, não tem problema, certo? Não tem problema. Por quê? Porque você está aprendendo uma língua. Então, quando você está aprendendo uma língua, é normal você errar. Você erra mesmo. Por exemplo, quando você foi se desenvolvendo como criança, né? Você conseguia pronunciar tudo perfeitamente, as palavras? Você conseguia? Não. Então, no começo, você não falava assim, ó, mãe, certinho. Não. Você falava mama, mãe. Você tinha esses primeiros passos, né? A Gabi disse assim que está ajudando um surdo, né, dentro da sala de aula dela, né, que ela sabe Libras, só que não tem intérprete dentro da escola, né? Então isso também é um problema grave, viu, Gabi, né? É um problema grave, precisa, se acontecer isso, né, precisa ir no Ministério Público, sim, precisa ir, porque o surdo ele tem direito, tem já as legislações que explicam, né, de uma forma bem detalhada que o surdo ele tem esse direito de ter o intérprete, então precisa. Se não tem, né, o intérprete, precisa procurar os órgãos competentes aí, certo? Beleza. Então vamos lá. Então o primeiro erro, certo? Fingir que está entendendo. O segundo é você ficar com medo de estar sinalizando. Então esse é a segunda dica aí. Às vezes você fica com medo de sinalizar. Então não precisa, certo? Então você vai falar um oi, um tudo bem, qual o seu nome. Então todo esse processo do início da conversação, né, do início do bate-papo é importante. Mas muitas pessoas ficam com medo de errar, né? Ficam ansiosas, né? Ficam nervosas, né? Igual o pessoal comentou aí no chat, né? Às vezes a pessoa fica ansiosa, fica nervosa, então isso é complicado. Então, para resolver, né? Para resolver isso, você precisa de muita calma, respirar bem. Mas, para você evitar esse medo, você precisa estar estudando, certo? Você precisa estar estudando. Então, quanto mais você estuda, mais você fica acostumado com os sinais, mais você fica mais tranquilo, né? Mais você fica tranquilo com relação ao que você vai sinalizar. Isso vai facilitar você não ter aquele medo, né, de sinalizar, certo?
Então, esse é o segundo erro aí que acontece muito, a pessoa fica com medo de estar sinalizando, certo? Terceiro erro, né? Eu falei que ia falar dois, mas eu vou falar três. O terceiro erro que acontece é o seguinte, o terceiro erro que acontece quando você está aprendendo língua de sinais é você inventar sinais. Você começa a inventar sinais. Então, isso aí não pode ter esse processo de você ficar inventando sinais. Isso não pode, né? O que acontece? Se você não sabe um sinal, você tem que perguntar. Simples assim. Ah, Gisele, mas se o surdo ele não sabe, como que eu faço? Certo? Aí você tem que procurar soletrar para o surdo. Se o surdo, mesmo assim, ele fala, olha, esse sinal eu não sei. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar. Então, você vai ter que ir em dicionários, né? Tem dicionário do Capovilla, que é muito reconhecido, né? Reconhecido nacionalmente. Então, o dicionário do Capovilla vai ajudar vocês nesse sentido, né? Tem o dicionário Acesso Brasil, né? Também você vai conseguir encontrar. Então, só tome cuidado com aplicativos, tá? Só tome cuidado com aplicativos na hora de você estar procurando os sinais, porque às vezes o aplicativo, né? Ele não vai conseguir fazer a tradução do contexto da maneira correta, né? Às vezes vai ter essa complicação aí nesse processo de tradução. Então, é muito importante isso. Então, o primeiro erro é você fingir que está entendendo o surdo. O segundo erro, certo? É você ficar com medo ou com receio de errar. O terceiro erro, que eu acabei de falar para vocês aqui, é vocês inventar sinais. Se você não sabe, você pergunta. Se você não consegue encontrar uma solução, você vai procurar sinais e pessoas competentes para isso, certo? Eu falei que ia falar dois, acabei falando três, e eu vou falar o quarto erro para vocês aí. O quarto erro, eu já estou ficando até com sede, estou falando demais, mas eu vou falar do quarto erro que acontece quando a pessoa está aprendendo língua de sinais, que eu até escrevi aqui, é você ficar focando muito nas mãos, né? Então você fica focando muito nas mãos. Ah, Gesiel, mas como que é isso? Porque a língua de sinais ela é visual, e aí como que acontece isso, meu Deus do céu? Eu não posso olhar para as mãos? E como que funciona? Então esse é um erro muito comum que acontece, da gente ficar focando muito nas mãos. O que acontece? A partir do momento que nós começamos a aprender língua de sinais, nós começamos a ter uma visão um pouco mais ampla, né? A gente consegue trabalhar a questão das memórias visuais. Então, a gente vai absorvendo conteúdos de uma forma que a gente não estava acostumado. Então, a gente cresceu absorvendo, né, os conteúdos como ouvindo, e depois a gente pronunciando através da fala. Mas quando a gente começa, né, a aprender a língua de sinais, o processo é invertido, né? Invertido em que sentido? Agora a gente está vendo, né? A gente está visualizando, percebendo, recebendo isso, e aí depois ele passa para as mãos e a gente vai estar sinalizando. Então, o que acontece é que às vezes a gente esquece de olhar no olho daquela pessoa que está sinalizando. E às vezes a gente fica só olhando para a mão. Então, às vezes a gente esquece, né, que tem um surdo e a gente fica só olhando para a mão dele, né, e esquece desse contato humano que precisa ter, né? E ainda, o importante desse contato, porque é importante, é a questão das expressões, né? Não manuais, expressão facial, corporal. Então, a sua visão, ela precisa ficar um pouco mais ampla, né? Você tem que ter uma visão um pouco mais aberta. Ah, mas como que acontece isso? Isso aí é com tempo, é com treino, é com dedicação, é com esforço, de você estar estudando, aprendendo. Então, isso é importante para você não estar errando, para você não ficar só olhando para o sinal e se você esquece de olhar por um todo, certo? Então, esses são os 4 erros aí que pode acontecer no seu processo de aprender língua de sinais. E aí eu quero saber, quem estava aqui desde o começo, né, se vai lembrar os 4 pontos aí. Vamos ver quem vai ganhar uma estrelinha no final dessa aula aí. Primeiro ponto, quem lembra? Quem consegue responder para mim aí? Quem lembra o primeiro ponto?
Enquanto vocês estão respondendo aí qual é o primeiro ponto, né? Qual é o primeiro erro fatal aí que a gente comentou, vou só responder a questão que a Gabi, né? Ela falou lá no nosso Instagram. É normal o ouvinte começar a esquecer o português após aprender Libras? Olha, na verdade, que o processo mental, né? Esse processo, ele é separado, né? A gente não é que separado, mas a partir do momento que você começa a utilizar a língua de sinais, ela é uma língua específica. O português é uma outra língua, né? O que muda é a modalidade. A língua de sinais ela é visual, certo? E o português ele é oral auditivo. Então tem esse processo aqui, certo? E então não é a questão que você começa a esquecer, mas que o processo ele acaba, a modalidade acaba sendo diferenciada, né? O Reginaldo falou assim que você tá fingindo, né? Você tá fingindo, né? A Noemi também falou isso, a Gislene, perfeito, muito bem. Gislene, Noemi e o Reginaldo vão ganhar um presente aí, né? Uma estrelinha no final da aula. Perfeito. O segundo ponto, quem lembra aí? Quem lembra o segundo? Muito bem. A Daniele também respondeu, a Nayara. Perfeito, né? Fingir que está entendendo. Agora o segundo ponto. Muito bem, a Gabizinha já respondeu aí, né? Ficar com medo, né? Com medo de você estar sinalizando. Vamos ver, isso mesmo, né? Ó, a Valéria, né? Ela disse que ela ama a língua de sinais, mas tem dificuldade, está guardando os sinais. Muito bem. Ter o medo de sinalizar isso. Então, vocês têm que... Esse medo aí, vocês precisam se desfazer desse medo, certo? Terceiro ponto. O primeiro é você fingir. O segundo é ter o medo de sinalizar. O terceiro erro, qual que é? Vamos ver que alguém lembra. Se alguém lembra, vamos ver. Medo de sinalizar, a Gislene falou. Perfeito. Muito bem, muito bem. Qual que é o terceiro? Alguém lembra? Vamos ver quem lembra o terceiro. A Noemi respondeu, né? A Noemi respondeu medo, legal, perfeito. E o terceiro? Quero saber o terceiro aí. Vamos ver quem está participando ou se eu estou falando sozinho. Meu Deus do céu, será que eu estou falando sozinho? Muito bem. A Ariana já respondeu. Quem mais? Vamos ver. A Daniele respondeu o medo, segundo ponto. Isso, Gislene também já respondeu. Perfeito, pessoal, perfeito. Isso, Gabi respondeu. É de você estar inventando sinais. É um erro, né? Então, isso aqui é um erro de você estar inventando sinais na hora de sinalizar. Muito bem, a Nayara respondeu. A Nayara, a Daniele, perfeito. E o quarto e último ponto. Ah, a Tatiana chegou agora. Ah, que pena, perdeu muita coisa. O quarto e último ponto. Sinais aportuguesado. Será que seria isso? Né? Vamos ver aqui o Reginaldo, né? O Reginaldo respondeu aí, né? O quarto e último ponto. Vamos ver quem lembra. A Ariana respondeu. A Gabi falou, né, que às vezes as pessoas misturam muito, né? A questão da mímica, isso mesmo. Beleza. O quarto e último ponto, pessoal, é o seguinte: é você focar só nas mãos. É um erro, tá? Então você tem que ter uma visão um pouco mais ampla, porque a língua de sinais, ela é totalmente visual. Fechou, pessoal? Fechou? Ok. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live aqui, certo? Se vocês gostou mesmo, não esquece de vocês curtir, de vocês comentar. Não esquece também de seguir a gente no YouTube, né? De você se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Ah, Tatiana, acabou, tá acabando. Certo? Mas se você gostou, é importante aí você responder através do Instagram, no direct ou no Facebook. É importante você dar esse feedback se você gostou. Então, se vocês gostou mesmo, amanhã, se vocês gostaram mesmo, certo? Amanhã eu vou fazer uma outra,
Se vocês gostaram de verdade, né? Amanhã eu vou de novo nesse horário aí, mais ou menos, né? A Narcisa disse que pena no meio do início, certo? Mas a gente vai deixar um pouquinho essa live aí para vocês dar uma estudada, aperfeiçoada, lembrar os 4 pontos, né? Lembrar disso. E amanhã, pessoal, eu entro às 6 horas da tarde, pode ser? Responde aí se pode ser, 6 horas da tarde, pode? Pode, 6 horas da tarde ou não? Se fosse horário legal, um horário legal, tranquilo. Aí vocês só me respondem se vocês querem. Aí amanhã, à tarde, eu volto aqui para a gente estar estudando e conversando, né? 7 horas da tarde, por conta do trabalho. Por causa do trabalho. Beleza. Luana. Muito bem. Então vou fazer umas 6h30. Certo? Meia, 6h30. Pode ser? Amanhã, 6h30. Aí, Tatiana, né? A Tatiana falou assim que por conta do trabalho, mas depois a gente deixa livre aqui para você estar estudando. Certo? Ok? Então, combinado. Amanhã, 6h30. Certo? Amanhã, 6h30, a gente vai estar aqui ao vivo para estar conversando um pouco mais com vocês, dando uma aula interessantíssima. Então, não esquece, 6h30, combinado, amanhã, dia 20. Um abraço. Não esquece de estar estudando os 4 pontos, os erros, para você gravar. Até amanhã. Valeu!